Indignação. Empresário de Taubaté é multado por avanço de sinal vermelho em cruzamento controlado por agente de trânsito. Ele estava solicitando com que os motoristas ultrapassassem o sinal vermelho para poder fluir melhor. Eu achei isso realmente fora do contexto, né? Câmara Municipal investiga possíveis irregularidades na fiscalização eletrônica na cidade. Todos os pontos onde existe a instalação de radares, eles precisam ter autorização, aferição do Inmetro, e não ocorre hoje no município. Tensão na fábrica com direito a boletim de ocorrência. LG acusa sindicalistas de agredir funcionários durante protesto em Taubaté. Ato foi organizado contra possíveis demissões. A negociação, ela continua. Só que, infelizmente, a empresa ainda continua intransigente. Tensão em Brasília. Deputados federais da região analisam a possível abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Já o prefeito de São José dos Campos teme que a decisão do presidente da Câmara piore ainda mais a crise que atinge o país. Hora de decorar a casa para o Natal. Saiba quais são os principais cuidados na instalação de enfeites que necessitam de eletricidade. Devem contratar um profissional que tenha a ideia, você já tem materiais específicos para poder tomar chuva, sol. Fora das quatro linhas, a polêmica sobre a marca esportiva do novo uniforme da Águia do Vale. Agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Imagine a situação. Você avança o sinal vermelho porque o agente de trânsito manda você acelerar. E depois chega na sua casa a multa. Foi o que aconteceu com um empresário de Taubaté que, indignado, fez a denúncia à nossa reportagem. O elevado número de reclamações sobre os radares da cidade gerou uma comissão na Câmara que investiga possíveis irregularidades na fiscalização. Rodrigo não se conforma com a multa que recebeu. No dia 6 de outubro, ele trafegava pela Avenida 9 de Julho, em Taubaté. No cruzamento com a Rua 4 de Março, avançou o sinal vermelho. Seria uma infração gravíssima se não tivesse recebido a ordem para continuar. E a foto na notificação não deixa dúvidas. Às 5h30 da tarde, era o agente de trânsito quem controlava o fluxo e não o semáforo. Ao parar no cruzamento com o sinal vermelho, eu notei que um agente de trânsito, eu não sei se porque o semáforo estava quebrado ou se era simplesmente para poder fluir melhor o trânsito, ele estava solicitando com que os motoristas ultrapassassem o sinal vermelho para poder fluir melhor. Ao receber a multa, eu pude verificar no próprio desenho, na própria foto, que havia o agente de trânsito com a mão levantada pedindo. E eu achei isso realmente fora do contexto, né? E lógico que eu fui recorrer à multa no departamento responsável. O empresário recorreu e vai ter que esperar 40 dias para saber se a multa de R$ 191,54 será ou não cancelada. Denúncias como esta motivaram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara, que desde março investiga os radares instalados em Taubaté. O tempo de troca do sinal é uma das principais reclamações. Quando você está chegando, você já sabe o tempo que você tem para passar, né? Eu acho que ajuda muito. Faz falta? Sim, faz falta, faz sim. A minha filha levou até uma multa sobre isso aí, porque não dá tempo, né? Quando você vê já... Então tem que ter para você programar a hora de você sair, entendeu? Então deveria estar ligado. Deveria estar ligado. Segundo a vereadora, que pediu a abertura da CPI, há indícios de irregularidades na fiscalização. Todos os pontos onde existe a instalação de radares, eles precisam ter autorização, aferição do Inmetro, e não ocorre hoje no município, porque a lista não está atualizada. Então, nós temos vários questionamentos desse processo. Esse processo ele tem que ser intensificado, porque as reclamações continuam. E se não houvesse tantas reclamações e irregularidades, o prefeito não mandaria para a Câmara Municipal um projeto de parcelamento das multas de trânsito dos taubatianos. São
mais de 70 mil multas, mais de 3 milhões de investimentos que deveriam estar voltados para uma educação no trânsito, o que não ocorre no município. E nós identificamos que foi instalada em Taubaté uma fábrica de multas. Entre 28 de setembro e 28 de outubro de 2014, os radares aplicaram 7.016 multas em Taubaté. Este ano, no mesmo período, foram 3.922, uma redução de 56%. Por telefone, a vereadora Maria Goretti, que preside a comissão, informou que 4 reuniões foram realizadas e que nenhuma irregularidade foi constatada até agora. No entanto, o trabalho continua, já que o relatório final só deve ser entregue em meados de dezembro. Caso problemas sejam identificados, o resultado da investigação pode ser encaminhado ao Ministério Público para que medidas punitivas sejam adotadas. Nas ruas, a instalação dos radares em funcionamento há 1 ano e 5 meses divide opiniões. Tem que ver qual é a finalidade deles, se é só para arrecadação ou se é para instrução. Teria várias formas para ser instruído e não nessa forma tão radical. O sistema é bom para ajudar a evitar acidentes, essas coisas, mas eu nunca tomei multa. Graças a Deus eu sempre respeito o amarelo, não atravesso nem o amarelo e nem o vermelho. Rodrigo reconhece a importância dos equipamentos, mas afirma que ainda faltam ajustes. Prova disso foi a multa indevida que ele recebeu. Eu não cometi esse erro, não é justo. Né? E eu recomendo a todas as pessoas que de repente receberam a notificação no dia, porque foi um dia que muitas pessoas, era horário de pico, muitas pessoas passaram, que as pessoas verifiquem, acompanhem, né? E vai recorrer, vai atrás dos direitos, porque se a gente fica quieto, eu acho que nenhum departamento ou município vai fazer a correção automática. Nós agendamos a entrevista com a secretária de Mobilidade Urbana, Dolores Moreno Pino, mas ela desmarcou o compromisso de última hora, dizendo que tinha uma reunião em São Paulo e depois não quis mais se manifestar. Em nota, informou que quando o agente está controlando o trânsito, o período é registrado no sistema e as multas são canceladas. Com relação aos temporizadores, eles foram desligados por medida de segurança, já que, segundo a Prefeitura, os motoristas costumavam acelerar quando o ciclo verde estava no final. Sobre a investigação na Câmara de uma suposta indústria de multas, a Secretaria de Mobilidade Urbana não se pronunciou. Não se fala em outra coisa a não ser o possível impeachment contra a presidente Dilma. O pedido de abertura do processo baseia-se numa acusação de crime de responsabilidade contra a presidente, por ter assinado decretos de despesas sem autorização no Congresso Nacional. O assunto foi comentado por lideranças políticas da região. Em entrevista ao Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM, o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, defende as investigações. Todos têm que pôr no cartório, tem que pagar por isso. Então, se a Constituição determina que com uma cassação da presidente tem que assumir Michel Temer, que assuma Michel Temer. Se tiver uma acusação contra Michel Temer e ele for obrigado a sair ou se porventura ele for preso, paciência. Vamos cumprir a Constituição. Nós temos que respeitar as leis, né? Se for o Eduardo, a acusação grave, provavelmente ele vai ser punido por isso. Paciência, tem que ser punido. O meu partido está defendendo, né, na Comissão de Ética, o voto pela cassação dele. O impeachment está previsto na Constituição, que assuma o vice. O deputado federal Flavinho, do PSDB de Cachoeira Paulista, afirma que o processo contra a presidente Dilma Rousseff é legítimo. Eu acho que como processo, sim, ele é válido, porque o governo tem demonstrado em várias situações, não só desse ano como do ano passado, precisam ser averiguadas. Foi votado a questão da meta fiscal, né, e passou aqui na Câmara, convalidando esses números que são exatamente fora da realidade. Eu acho que é válido exatamente para que seja averiguada todas as situações, assim como do presidente da Câmara. Eu acho que as duas situações mais terríveis para o nosso país hoje estão concentradas no presidente da Câmara dos Deputados e na presidente Dilma Rousseff. E em entrevista ao Band Cidade Primeira Edição, o advogado Ricardo Murad comentou o assunto e destaca os próximos passos. A Câmara dos Deputados vai dizer se a presidente da República vai ou não responder ao processo no Senado. Então, foi aberto o processo ontem, né? Vai ser formada uma comissão
e vai ser feito debate, vai ter um relatório dessa comissão, um parecer, e aí o plenário da Câmara dos Deputados vai decidir se a presidente da República irá responder ao processo de impeachment no Senado. Eu penso que é um processo que vai entrar para o ano que vem, aí o primeiro vai tomar todo o primeiro semestre do ano que vem. Se 2/3 dos deputados federais disserem que a presidente deve responder ao processo, então o processo é encaminhado ao Senado Federal. Nesse momento, a presidente da República vai ser afastada do cargo 180 dias. 180 dias e assume o vice Michel Temer. Em nota, o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, do PT, comentou que, abre aspas, o processo de impeachment pode prejudicar o país porque vai aprofundar a crise econômica, paralisando investimentos e ampliando uma situação de desemprego. Destacou ainda que é preciso que sejam feitas as mudanças necessárias na política econômica para retomar o crescimento, o desenvolvimento e a geração de emprego. Fecha aspas. A seguir, confusão na porta da LG em Taubaté. 5 boletins de ocorrência foram registrados. E em São José dos Campos, uma casa já está toda iluminada para o Natal. Mas antes da festa, é preciso tomar cuidado com a parte elétrica, hein? Horário de verão, 7h01. A gente volta já.